Número 2, eu quero falar contigo que você precisa alinhar o que sai da sua boca com aquilo que Deus já falou. Eu preciso alinhar aquilo que sai dos meus lábios com aquilo que Deus já falou, com as promessas, com a Bíblia Sagrada. Enquanto eu não alinhar o que sai da minha boca, eu não direcionar o que sai da minha boca com aquilo que já está escrito, eu não vou ver uma mudança. Tem muitas pessoas dentro da igreja que são cristãos sinceros, que estão há muitos anos servindo a Deus, são dizimistas, são batizados, são pessoas fiéis, andam na verdade. Contudo, essas pessoas estão há muitos anos aguardando por o cumprimento de uma promessa, para que a família se salve, para que o casamento ande, a vida financeira melhore, a cura chegue, para que algo ocorra na vida delas. E talvez vão esperar mais alguns anos. Porque o problema não é que essas pessoas não orem, não sejam fiéis, não façam jejum. Isso tudo é muito importante, mas não é só isso. Eu preciso praticar um conjunto de coisas para ver o meu milagre acontecer. Então eu quero te ensinar hoje a isso, alinhar o que eu falo com as promessas, com o que a Bíblia diz, com o que está escrito. É por isso que é tão importante o versículo que diz que o justo, ele não vive pelo que ele vê, pelo que ele sente. O justo deve viver pela fé. Isso é muito importante, a gente tem que começar a considerar isso no dia a dia, para que o milagre aconteça. Salmo 2, versículo 7, eu quero que todo mundo leia comigo, pegue até uma caneta. Você vai sublinhar o que o Davi, o grande homem de Deus, vai falar para nós. O que diz o 7? Primeira parte do 7 diz assim: recitarei. O que eu recitarei? O decreto. Salmo 2, versículo 7. Todos acharam? Então vamos ler em voz alta juntos. Primeira parte, recitarei. O que eu recitarei? Você sabe que aquilo que nós falamos é como se fosse um decreto. O decreto ele vai ajudar a regular, a regulamentar uma lei. Aquilo que você fala é como se fosse um decreto. Aquilo é uma ordem, é algo que vai ser observado. Aí ele diz aqui, mas qual é o decreto dele? Segundo ponto que ele diz aqui, o decreto é: o Senhor me disse. Isso aqui é a coisa mais importante. Então o Davi está dizendo assim: eu não falo o que eu vejo, não sai da minha boca, não vira um decreto, uma confissão de fé, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, o que está acontecendo, o momento. Ele está dizendo: eu falo o que o Senhor me disse. Esse é o meu decreto. A pergunta é: o que você fala? Normalmente não é o que Deus te disse. Normalmente o que você fala é o contrário do que Deus disse. Ah, ninguém muda, ninguém presta, ninguém isso. Não é o que Deus disse. Deus disse que sou eu e a minha. Normalmente você não fala o que Deus disse, o que sai da sua boca. É por isso que dá tudo errado na sua vida. Porque você joga 3 horas de oração na lata do lixo, quando a sua boca não está alinhada com a palavra de Deus. E talvez o maior defeito da sua vida é o que você carrega debaixo do seu nariz. E se você quer que Deus te abençoe, você vai ter que controlar a sua boca. Olha para o irmão do lado. Se tu não controlar a tua boca, tu não controla mais nada. E às vezes você ora bastante, mas você não vence, irmão. Por quê? Porque quando você fica de pé, abre a boca, fala uma palavra, você acabou com o que você fez em 3 horas de oração. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro em jejum, sem comer, buscando a Deus, ouvindo uma pregação, escutando louvor, orando, lendo a Bíblia. Mas depois, quando você sai para a rua, olha para o familiar, abre a boca e fala o que não devia. Então, vamos lá de novo, o 7. Recitarei o decreto. Qual é o decreto, pessoal? Senhor? Irmão, o que o Senhor me disse? Você abre a boca e diz: ai, a minha dor, a minha coluna, a minha perna, ai, não. Não, a Bíblia, o Senhor não me disse isso. O Senhor me disse que pelas feridas dele, o que eu sou? Que ele já carregou as minhas? Esse é o grande problema. Está na hora de alinhar o que nós falamos com aquilo que a Bíblia diz. Quem é que quer ter sucesso? Então eu preciso alinhar a minha boca com as promessas de Deus. Eu preciso alinhar as minhas palavras com aquilo que o Senhor me disse. E aquilo que Ele me disse eu posso decretar. Aquilo que Ele me disse eu posso confessar. Aquilo que Ele me disse eu posso falar com fé. Eu posso soltar sem medo. Eu posso falar sem restrições o que o Senhor me disse. É isso que eu tenho que falar. Ele não disse que o meu filho é uma peste, uma praga. Ele disse que os meus filhos são herança de quem? É isso que eu deveria dizer, o que o Senhor me disse.
Esse tem que ser o meu decreto, não o que eu sinto. O problema é que você é muito controlado pelos sentimentos. E no momento de raiva você só fala besteira. Aí você perdeu tudo que você foi fazer na igreja, de meses de oração. Porque no momento de raiva você joga tudo fora. Esse é o seu problema. Ser controlado pelos sentimentos e não pela fé. O justo vive pelo quê, pessoal? E esse é o nosso problema, nós não estamos vivendo pela fé. Porque daí nós viemos na igreja, nós oramos aqui, determina, dobra o joelho e tal. Quando você chega em casa, está lá o familiar sentado no sofá, bebendo, fumando, olhando besteira na TV. A gente abre a boca, se irrita com aquilo. Pô, fui lá na igreja orar, olha a pessoa em casa. Às vezes nem a louça que tu pediu ela lavou. Aí te dá uma raiva, você abre a boca e fala que não deveria. Então estou sendo controlado às vezes pela raiva, pela mágoa, porque às vezes eles te fizeram alguma coisa que te magoou. E a mágoa faz você falar besteira. Porque quando teu coração está magoado, vai sair da tua boca o que jamais deveria. Então eu estou sendo controlado pela mágoa, eu estou sendo controlado pela raiva, eu estou sendo controlado por várias coisas, menos pela fé. E Deus mandou o justo viver pelo quê? Ô irmão, nós estamos falhando nisso. A pessoa diz, pastor, eu vou sair da igreja, estou há anos aqui, minha família não se salva. Mas a salvação da sua família não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com o que você faz. E quando eu não sou controlado pela fé, eu vou dar um mau testemunho dentro de casa. Porque se a raiva me controlar, eu vou falar besteira e vou fazer o que não deveria fazer. Eu tenho que ser controlado pelo quê? Pela fé. Nós temos que lutar por isso. Esse tem que ser o seu objetivo. Esse tem que ser o seu foco. Deus, eu não posso viver pelo que eu sinto. Vamos de novo, versículo 7, vamos lá? Recitarei. O que o salmista recitaria? O decreto. Aquilo que nós falamos é como se fosse um decreto no mundo espiritual, tá organizando, regulamentando, direcionando alguma coisa, alguma questão sobre alguma área, sobre alguém da minha vida. E daí ele diz, qual é o decreto dele? O Senhor me disse. E o que o Senhor me disse? O que o Senhor falou para você? O que o Senhor te disse? Essa tinha que ser a sua confissão. No caso do Davi, Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas e para nós, o que Deus disse? Eu nunca vi Deus dizendo que você é burro, idiota, que a sua memória é fraca, que a sua cabeça não presta. Só o que tu sabe dizer. É, pastor, minha memória é fraca, minha cabeça não presta, por isso que tu está assim, quase pifando. E a culpa é sua. Mude o que você fala. Deus disse que eu sou mais do que vencedor, que eu posso todas. É isso que você tinha que falar. Irmão, sua vida vai mudar. Se o seu decreto, se aquilo que você decreta, se aquilo que você confessa, for o que o Senhor te disse. E não o que você sente, o que você acha, o que você pensa que deve falar, ou o que as circunstâncias e o momento estão nos mostrando. Se eu confessar o que o Senhor me disse, eu vou começar a dizer, nada me faltará, porque se o Senhor é meu pastor, eu tenho que falar o que o Senhor me disse. Ah, pastor, os boletos estão batendo, não sei mais o que fazer, já estou arrancando os cabelos, nem estou dormindo de noite. Não, mas não é isso que Deus mandou falar. Ele mandou dizer que Ele supre todas as minhas necessidades, que Ele é o dono do ouro. Ele não mandou você dizer, bah, essa meta está difícil. Ele mandou você dizer que você é mais do que vencedor. Irmão, nós deveríamos alinhar a nossa boca às promessas, à Escritura, e falar o que ela diz, e não o que nós pensamos e achamos. Cuide os momentos de raiva, porque nos momentos de raiva você fala cada coisa, solta uma maldição, depois você está lá na igreja, ai, que dureza, por que a minha família demora? Por que o Joaquim está contando testemunho ou não? É porque talvez o Joaquim não falou as bobagens que você falou. Talvez o Joaquim teve controle emocional e você não teve. E pastor, por que eu não estou sem controle emocional? Porque o controle emocional é um fruto do Espírito Santo, está faltando comunhão com Deus, para você ter o domínio próprio. Então nós precisamos melhorar nisso. Vamos ler de novo? E recitarei o decreto. Qual é o decreto? O Senhor me disse. Então as minhas palavras precisam estar alinhadas àquilo que o Senhor me disse, àquilo que o Senhor falou. Se você observar o texto de Ezequiel, capítulo número 37, está lá o Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a oração que o Ezequiel fez para que o vale mudasse? Nenhuma. Qual foi o momento que ele orou? E às vezes só o que a gente faz é orar. A fé sem obras é o quê? Tem coisa que é atitude, irmão, é confissão, não é oração. Não é apenas isso. O Ezequiel não fez uma oração por osso nenhum, por vale nenhum, não orou por nada. A única coisa que o Ezequiel fez foi abrir a boca e dizer,
ossos secos, ouçam o que diz a palavra do... Saiu da boca dele não o que ele via. Saiu da boca dele não o que ele sentia. Não o que ele achava. Nada disso. Não saiu da boca dele o que os outros disseram. Pastor, o médico falou. E daí, irmão? Eu vou falar o que Deus me diz, que eu sou curado. Não que eu sou doente. O Ezequiel abriu a boca e só falou, ossos secos, ouçam a palavra. O Senhor disse, eu farei brotar nervo em vós, e virar pele, virar carne sobre vós, e não sei o que, não sei o que. Tudo que Deus falou, Ezequiel repetia. As palavras do Ezequiel estavam alinhadas com o que o Senhor disse. O vale de ossos virou um exército. Deus pode mudar a sua casa. Deus pode mudar a sua vida, a sua família, a sua empresa, a sua história. Só que depende de você alinhar a sua boca com aquilo que Deus já disse. Pare de falar o que está acontecendo. Fale o que Deus já disse. Fale aquilo que a Bíblia diz. Fale aquilo que está escrito. O Ezequiel viu o milagre de um vale ser transformado. E às vezes o seu casamento está um deserto. Está tudo difícil. Sua vida financeira está um deserto. Você só contrai dívidas. Sua saúde está ruim. Tudo está ruim, porque nós não estamos percebendo, mas confessando que não deveríamos. Vamos para Gênesis capítulo de número 17. Primeiro livro da Bíblia. E às vezes estamos passando por cada fase na vida, e muitas delas não foram ocasionadas nem por Deus, nem pelo diabo, mas por causa daquilo que nós decidimos falar. Então o salmista, ele alinhou a boca dele, as palavras dele com a escritura. Nós precisamos alinhar aquilo que vai sair dos nossos lábios com aquilo que Deus já disse. Com cada promessa, com cada palavra. Não é fácil, porque você vai ter que vencer a si mesmo. Porque você criou um hábito de confessar derrota, de confessar coisas ruins. Tem gente que tem um hábito de se espraguejar. Tem gente que tem um hábito de se vitimizar. Tem gente que tem um hábito do negativismo. Tem gente que tem um hábito de falar várias coisas. Você tem que mudar isso. A sua vitória depende da sua mudança. Gênesis 17. Você está aí há anos. Você não fique triste comigo. E nem chateado com o pastor, você me perdoa, mas às vezes se a gente não fala assim, você não acorda. Com a bunda no banco da cadeira. E a sua família não veio até hoje. Quantos anos mais tu quer continuar com a bunda no banco da cadeira da igreja sem ver a tua família na igreja? Para a tua família vir, você precisa mudar isso. Amém? Quem é que quer ver a família na igreja? Chega de nós ficarmos sentados há anos, está na hora da nossa família vir, e esse tem que ser o ano da sua família. Eles não podem partir sem Jesus, só que nós precisamos fazer alguma coisa, porque às vezes, você me perdoa, não fica triste, mas a gente está sentado na igreja ouvindo a palavra, mas a gente sai daqui, faz tudo diferente, chega em casa, faz tudo diferente, chega em casa, amaldiçoa eles, não faça isso, alinhe as suas palavras com aquilo que a Bíblia diz. Deus quer ver a sua família salva. Deus quer abençoar a sua vida, mas nós precisamos ajudar também o Senhor. Gênesis 17, vamos falar sobre um homem que recebeu uma promessa de Deus, irmão. Esse homem recebeu uma promessa como eu e você recebemos. Quantos anos você está na igreja, irmão? O Abraão era um homem de Deus, o Abraão era um homem de oração. O Abraão era um homem que falava com Deus, ouvia Deus. O Abraão tinha uma promessa de Deus que ele seria o pai de uma multidão de pessoas, de uma nação. Depois ele vai se tornar o pai da fé, porque ele teve que aprender a andar pela fé, ele não sabia. Eu acho que é o que eu e você vamos ter que buscar esse ano. Eu vou começar daqui a algum tempo um estudo com você sobre isso. Nós vamos aprender a andar pela fé. Quem é que quer andar pela fé? Você não vai poder faltar um culto, nós vamos aprender a andar pela fé, porque a fé traz um resultado. E é desse jeito que Deus quer que a gente ande. Esse homem estava anos com Deus, mas ele não andava. Vamos aqui, eu vou te explicar um pouquinho a história dele, tá? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Pega uma caneta e sublinha isso aí, que é muito importante essa informação. Quantos anos ele tinha aqui no 17? Agora, antes de continuar, eu vou te explicar. No Gênesis 12, Deus vai chamar o Abraão. O Abraão tinha 75. Então, se aqui ele tem 99, se passaram 24 anos, ele já era pai? Não. 24 anos esperando por uma promessa. Por que não se cumpriu? Se ele orava, se ele falava com Deus, ele era dizimista, foi um dos primeiros, deu dízimo para o Melquisedeque. Tudo que ele fez está certo, não estou dizendo que está errado.
Deve se fazer, muito importante tudo isso, orar. Tudo que ele faz, eu também gosto de orar. Agora, não é apenas esse o segredo. 24 anos esperando, eu quero fazer uma pergunta para você, não fica triste com o pastor. Quantos anos você está esperando? Hein? Quanto tempo faz você estar esperando as promessas se cumprirem na sua vida? Se eu estou esperando demais, o problema não está em Deus. O problema está em mim. Então vamos ver o que o Abraão fez, vamos lá. 17. E ele tinha 99 anos e apareceu o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Abraão, e disse, o que Deus falou? Primeiro ponto, você pode até sublinhar cada um com uma caneta diferente, que Deus está falando coisas importantes. Primeiro, eu sou o Deus todo. Sabe por que Deus falou isso para Abraão? Deixa eu te explicar então, para você entender. Deus falou assim, eu sou o Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus está dizendo, Abraão, você não está acreditando em quem eu sou. Porque você foi lá e tentou cumprir a promessa do teu jeito. Se deitou com Agar e teve o Ismael, um outro filho. Então você tentou cumprir a promessa na força, ouvindo a Sara e não me ouvindo. E Deus falou, esse não vai ser o teu herdeiro. 2, ele está dizendo, Senhor, eu já sou velho, nos capítulos anteriores aqui, o 15, eu não tenho filhos, o Damasceno Elias, meu mordomo, vai ser meu herdeiro. E daí Deus está chegando para ele e está dizendo, eu sou o todo, eu posso te dar um filho, Abraão, para mim não tem nada impossível. Você pode estar com o velho, eu posso te dar um filho. Só que para mim te dar um filho, Abraão, você tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que andar pela fé. Eu sei que você quer a sua família salva, mas às vezes Deus não salvou porque você não acredita. O Abraão queria um filho, mas Deus não tinha dado porque ele ainda não acreditava. Quem crê tem que ter obras. Quem crê tem que mostrar que crê. Não se fala. Se eu te perguntar, tu acredita? Todo mundo vai dizer que sim, mas deixa eu te perguntar. O que tu está fazendo para mostrar que acredita? A fé sem obras é o quê? Quem crê demonstra o crer com obras. A fé ela é expressa através de palavras, de atitude, de comportamento. Então Abraão queria muito um filho, mas ele não acreditava. Deus está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Eu só posso te dar um filho se tu acreditar. Tu quer muito que a tua família se salve, mas tu não acredita. Tem que começar a acreditar. Você tem que começar a ter atitude quem acredita. Aí disse aqui, ó, eu sou o Todo-Poderoso. Agora a segunda coisa que Deus vai falar, anda na minha presença e ser o quê, pessoal? Porque Deus está dizendo, você não está andando comigo, Abraão. Você está andando natural, no humano, você está fazendo as coisas com o teu braço. Tu foi lá e teve um filho com Agar, você foi lá e fez isso, você foi lá e fez aquilo, você foi lá e fez tal outro. Você está fazendo do seu jeito, você tem que andar comigo. Como é que eu ando com Deus? Quando eu ando pela fé, porque Deus é um Deus 100% de fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu só ando com Deus quando eu ando pela fé. E Deus está dizendo, Abraão, nós estamos 24 anos, você tem promessa, mas eu só não te abençoei porque você não anda comigo, você não está andando pela fé. Aí Deus vai fazer algo que vai obrigar o Abraão a andar pela fé. Deus vai mudar algo na vida dele que obrigou, empurrou ele. Aí diz aqui, vamos lá, versículo 2. Porém meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, o que é cair sobre o rosto? É que a pessoa realmente se arrependeu. Ela realmente se arrependeu. Todas as vezes que você fica desesperado, você mostra que não acredita na promessa de Deus. Quando eu me desespero, eu mostro que eu não creio, porque quem crê não se desespera, porque sabe o que Deus vai fazer. Então Abraão caiu sobre o rosto dele. 4. Quanto a mim, o meu conserto contigo é, serás o pai de uma multidão de nações. Aqui está o segredo, obrigou ele a andar pela fé. 5. Pega uma caneta e sublinha o 5. O que diz o 5? Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Por quê? Será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto. Aqui Deus mudou a vida do Abraão. Presta atenção, quantos anos ele tem quando Deus mudou o nome dele? 99. Grave isso, é muito importante essa informação. Então, quando Deus muda o nome dele, a partir de agora ele é obrigado a falar pela fé. Ele é obrigado a confessar pela fé a promessa, mesmo que ele não queira. Todas as vezes agora que alguém pergunta, meu senhor, tudo bem? Você está entrando na cidade? E aí, qual é o seu nome? Pai de muitos filhos. Esse era o nome dele agora. Alguém perguntava, qual é o seu nome?
pai de muitos filhos. Quando ele acordava, ele ia falar o nome dele. Eu sou pai. E todos os dias essa era a confissão dele. Eu sou pai. Todos os dias o que ele dizia? Eu sou pai. Então quando Deus muda o nome do Abraão, Deus muda o que sai da boca do Abraão. Então ele parou de dizer eu não tenho filhos. Ele parou de dizer eu sou velho. Ele parou de dizer o Damasceno Eliezer vai ser o meu herdeiro. Ele parou de dizer pastor, lá em casa ninguém se salva. Pastor, eu oro, ninguém muda. Pastor, eu estou cansado, não aguento mais a minha família. Ele parou com isso. Tomara que você pare com isso, amém? Porque ele parou com isso. Ele começou a falar agora pela fé. E todos os dias ele dizia, eu sou pai. Ou seja, o Abraão alinhou a boca dele, as palavras dele, com a promessa de Deus. Então agora ele fez um alinhamento. Tudo que ele falava a partir de agora estava de acordo com a promessa e com a palavra de Deus. 1 ano depois o filho dele vai nascer. Quando ele alinhou a boca dele ao que Deus havia prometido. Gênesis 21. E às vezes você está como Abraão, esperando há muitos anos a tua promessa. Ele esperou durante 24 anos para o filho dele nascer. Mas quando ele toma a decisão de alinhar as palavras dele, a promessa de Deus, a escritura, 1 ano depois o Isaac vai nascer. Talvez nós não precisávamos estar esperando esse tempo todo para a nossa família ser salva. Gênesis 21, todos acharam? Vamos ler o que a Bíblia diz. E o Senhor visitou a Sara, como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como lhe tinha falado. Deus deu uma promessa para eles. Mas para a promessa se cumprir também depende de você. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Pegue a caneta e sublinhe o versículo 5. Quantos anos o Abraão tinha quando Isaque nasceu? E era Abraão da idade de quantos? Mais alto, não vi quantos? 1 ano depois que Deus muda o nome dele. E quando Deus muda o nome dele, ele é obrigado a falar pela fé. Ele é obrigado a dizer todos os dias que ele era pai. Ele parou de dizer que não tinha filhos, que já estava velho, que era difícil, que não tinha jeito. Ele alinhou as palavras da boca dele à promessa de Deus. O decreto do Abraão mudou. Começou a ser aquilo que Deus tinha dito para ele. 1 ano depois o Isaac nasce. Olha o que a Bíblia diz. E era Abraão da idade de 100 anos. Quando lhe nasceu, quem é que nasceu? Irmão, às vezes o que falta para a nossa família se salvar é você alinhar a sua boca com a palavra de Deus. A sua boca ainda não está alinhada. Não está de acordo com a palavra. Aquilo que você profere, os decretos que você tem dito, não são o que o Senhor te disse. Às vezes falamos a nossa raivinha, falamos da nossa magoazinha, falamos do que sentimos, do que vemos, do que o momento nos mostra. E isso está impedindo. Às vezes você vai morrer, sua família não vai se salvar. Você está 30 anos na igreja e ninguém veio. Mude, alinhe a sua boca ao que a promessa diz. Vamos terminar, Isaías 8. Pega uma caneta para sublinhar esse versículo, porque ele é muito importante. Então, quando Abraão alinhou as palavras dele, a promessa, tudo deu certo. Ele já era dizimista, ele já andava com Deus, ele já era de oração. Só o que faltava era ele alinhar a boca dele com a promessa. Quando ele alinha as palavras dele com a promessa, com a Bíblia, 1 ano depois, o Isaac nasceu. Às vezes é um detalhe que está faltando na nossa vida. É um detalhe para as coisas acontecerem, é você andar pela fé, é você falar pela fé, mudar o que você confessa. Vamos lá, Isaías capítulo 8, quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá, queridos, leia com o pastor o versículo 20, todo mundo junto comigo. Isaías 8, 20, todo mundo junto, o que diz a Bíblia Sagrada? Pega a sua caneta, sublinha esse versículo. A lei e ao... Pastor, o que é a lei e o testemunho? Bom, primeiro você tem que parar e lembrar que no Antigo Testamento eles só tinham a lei de Moisés e o testemunho dos profetas, ou seja, de acordo com a Bíblia. É isso que essa expressão quer dizer. Eles não tinham o Novo Testamento, a Bíblia completa que nós temos. Eles só tinham a lei de Moisés e o testemunho dos profetas. Então, quando ele diz assim, a lei e ao testemunho, pega uma caneta e sublinha isso aí, todo mundo. Se eles não falarem segundo esta palavra, olha o que a Bíblia diz, eles nunca verão alvo. A Bíblia já disse, não precisa falar mais nada. Se nós não falarmos de acordo com esta palavra, e é o que você precisa fazer.
alinhar sua boca à promessa. Alinhar sua boca ao que a Bíblia diz. Parar de falar o que você sente, o que você acha, o que você pensa, ou o que o seu ego quer dizer num momento de raiva, que o seu orgulho quer botar para fora, mas falar o que a Bíblia diz. Amém? Às vezes você vai ter que engolir o que você tem vontade de falar. E vai ter que dizer o que a Bíblia diz, e não o que você pensa. Vamos ler de novo 20? A lei e ao testemunho. Leia comigo. Se eles não falarem segundo o quê, pessoal? Segundo essa, o que a Bíblia diz? Eles nunca verão o quê? Irmão, o que é alvo? É o dia amanhecer, é a promessa se cumprir, é o meu milagre chegar. Então, às vezes, eu vou ter que engolir o que eu estou com vontade de falar e não falar aquilo, mas falar segundo essa palavra. Então, eu vou ver a minha família salva, eu vou ver a luz brilhar. Irmão, quando Abraão alinhou a boca dele, a palavra de Deus, a promessa do Senhor, 1 ano depois o Isaac nasceu. Esse tem que ser o ano da sua família. Hoje é o dia de você sair daqui com essa decisão. Eu não vou falar o que eu penso, eu não vou falar o que eu vejo, eu não vou falar sobre as más notícias que estão me dizendo, eu não vou falar o que eles fazem, eu vou falar o que a Bíblia diz. E essa palavra diz que é eu e a minha, que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta o quê? Dores. Pare de dizer, pastor, nessa igreja não tem ninguém, não tem homem nessa igreja. Não vai ter mesmo, não vai casar nunca. Minha vida sentimental não dá certo. Pastor, tá difícil. Tem que ir para o mundo. Aí começa a ir para o mundo, aplicativo, procurar isso. Vai na carne. Vai nascer o Ismael. Porque você está indo atrás da carne. Está indo do mundo, está indo procurar pessoas que não são de Deus. A Bíblia já diz que luz não tem comunhão com as trevas. Você já está fazendo coisa errada, você vai pagar um preço. Por isso. Por desobedecer a palavra e atrás da tua vontade. Não, pastor, que já estou ficando para titia. Hoje em dia, até os 40, você fica grávida, minha irmã. Não fica preocupada com isso? Amém? Eu já vi mulher com 45 engravidar. Para com isso, você está que nem o Abraão. Deus vai ter que aparecer para ti e dizer, eu sou o Todo-Poderoso. Dizer que ele tem a pessoa certa, você não precisa procurar. Irmão, você tem que parar de confessar essa derrota. Você tem que dizer, obrigado, Deus. Eu vou mudar o seu nome. Deus mudou o nome do Abraão. Qual é o seu nome? Já estou casado. Esse vai ser o seu nome. Amém? Esse vai ser o teu nome. Qual é o seu nome? Meu joelho já criou cartilagem. Esse vai ser o seu nome, irmão. Qual é o seu nome? Minha coluna já está curada. Eu vou ter que mudar o seu nome. Qual é o seu nome? Os boletos já estão pagos. Esse aí quase todo mundo quer, né? Eu tenho que mudar o seu nome, irmão. Deus teve que mudar o nome do homem, que senão ele não parava de falar bobagem. Deus teve que botar o nome dele, um nome de fé. Talvez tenha que mudar o seu nome, botar em você um nome de fé. Qual é o seu nome? Minha família já está na igreja. Tem que mudar o seu nome, irmão. Eu tenho que alinhar a minha boca ao que está escrito aonde? Na palavra. Pare de falar o que você sente, o que você vê, o que você acha ou pensa. Fale o que Deus diz. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Essa noite... Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem. Que prazer ter você no meu canal. Me sinto honrado pela sua vida. Que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal. Mensagens novas virão para edificar a sua vida.